Há uns 6 meses atrás, uma mulher mandou uma mensagem, tanto que hoje eu já não atendo, hoje eu filtro bastante os atendimentos, certo, por conta dessa experiência, né? Uma mulher pediu ajuda, disse que estava numa prisão espiritual muito grande, queria muito conversar comigo, né? A secretária marcou, e justo naquele dia, eu tinha um louvor tocando no meu escritório. Eu não sei até hoje por que tava. Não, agora eu sei, né? Porque se tiver alguma coisa tocando, tem que conversar com você, não sei se eu presto atenção numa ou na outra coisa, né? Tenho essa dificuldade. E eu tava fazendo algumas coisas, e aquele louvor tocando, e eu esqueci de mutar o louvor, mas tava baixinho, né? Mas dava pra ouvir. Essa mulher, ela chega, a secretária vem até a porta e fala, pastora, a fulana de tal tá aqui. Quando ela para na porta, eu vi uma entidade nela. E na hora, o Espírito de Deus falou comigo. Isso daí não é crente, é feiticeira. Aí quando eu olhei assim, eu falei, tudo bem. Falei, pode sentar, fica à vontade, mas a gente que é dessa área, pastor, a gente sempre toma uns cuidados, claro, né? Eu havia já ungido o escritório, sempre faço isso, de praxe, né? Orar antes. Eu falei, tudo bem, pode sentar. Quando ela senta, o meu computador foi e trava a música. Quando travou, eu olhei assim, ficou em loop, sabe? Sim. Na hora, eu falei, qual é o seu nome? Ela falou, fulana de tal. Eu falei assim, você congrega onde? Quem é o seu pastor? Você está afastado do caminho do Senhor? Ela não conseguia dizer nada. Eu falei, você está afastada do caminho do Senhor? Aí, de repente, pastor, isso é muito forte. Porque é uma coisa que Deus ele tem o poder de fazer e as pessoas às vezes desconhecem isso. Fazer com que o próprio inimigo confesse para que ele veio fazer ali. E ela abre uma situação, né? E naquela situação eu descobri, pastor, que existe um homem aqui em Foz do Iguaçu que se passa por pastor. Certo. Faz atendimento dentro da casa dele e ele é da alta magia. Olha só, já aconteceu isso com você também? Já. O inimigo tem os seus enviados, né? Já aconteceu com você, alguém disfarçado querer falar com você e é totalmente uma pessoa disfarçada? Já. Pra querer te enganar e Deus abrir a tua visão? Já me aconteceu isso. Conta pra nós, hein? Então, 2 situações muito parecidas, né? A primeira foi uma senhora, uma jovem senhora, ela me procurou e me contou uma história que não batia, sabe? Quando não bate. Aí eu ouvi a história dela e tal. E aí eu disse pra ela assim, escuta, mas quem é seu pastor? Eu fiz essa pergunta pra ela. O duro é que ela falou o nome do cara. Daí eu disse, olha, e por que você não procurou o pastor? Ao invés disso, veio me procurar. Daí ela falou assim pra mim, é porque eu tenho timidez pra falar com ele e eu preferi falar com você. Aí eu olhei, a história era meio complicada. Eu disse pra ela, não, você não veio falar comigo por causa disso. Você veio aqui para fazer um teste. Eu falei para ela, você veio me testar aqui. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Eu te conheço. Eu sei quem é você. Eu luto contra você há muito tempo. Eu falei para ela. Dani, quando eu fui falando isso para ela, ela foi afastando assim da mesa que ela estava escorada assim. Levantou as mãos assim, ó. Atrofiou as mãos dela. Aí eu falei, demorou para você tentar me enganar, mas você não vai me enganar, não. Eu tô te dando uma ordem agora. Ela caiu para trás da cadeira assim, ó. Menina, um espírito tomou ela lá dentro. Aí expulsei aquele espírito da vida dela e eu disse, olha, se você de fato congrega nesse lugar que você tá falando, você vai lá e fale pro seu pastor te acompanhar. Se precisar de ajuda. Falei pra ela. Ela foi embora. O segundo episódio foi de um cara. Ele veio e falou pra mim que precisava conversar comigo. Marcou um horário, eu recebi ele. Só que esse eu não conheci as fontes, né? Mas quando ele entrou na porta, eu já sabia que ele não era cristão. Eu já sabia. E aí ele conversou comigo alguns minutos. Ele não tinha linha
de conversa. Ele não tinha. Simplesmente ele disse, não, eu vim aqui porque eu precisava falar com você e tal. Eu disse, querido, eu preciso saber o que você precisa de mim, em que sentido, onde eu posso te ajudar, é um aconselhamento, é um direcionamento. Eu não sei o que você está precisando. Ele gaguejou. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu não sei o que está acontecendo com você. Se você quiser remarcar, a gente remarca, você volta. Então, porque eu tô vendo que você está bem agitado. Não, eu só precisava vir aqui. Aí eu já sabia que não era, né? Ele foi lá, com certeza queria marcar território, queria alguma coisa ali. E eu disse, não. Aí eu peguei e falei para um amigo meu. Eu falei, cara, vem um cara estranho assim, assado. Ele não conhecia o cara. Ele falou para mim, não, ele não é cristão. Ele frequenta isso. Aí ele abriu o jogo, né? Então eu já peguei um caso assim, muito parecido com esse teu. Que forte, né? Sabe o que é importante a gente falar aqui, pastor? Que as pessoas, elas acham que esse povo, essas pessoas, elas não entram dentro de uma igreja. Né? As pessoas, elas acham, entrar pode até entrar, né? Se passar por cristão, né? Porque eles têm as estratégias deles também, né? Mas de uma coisa certa, Deus, ele nunca vai deixar oculto. Se tem uma igreja que ora, se tem um povo que ora, Deus nunca vai deixar oculto, né, pastor? Nunca. Deus sempre vai mostrar as suas estratégias, né? As coisas que estão ocultas, né? Isso que é muito importante ser dito, né, pastor? Isso aqui vamos dizer que é a pérola de tudo, né? Eu me lembro que uma vez eu te ouvi falando, né? Dos trabalhos que a galera fazia ali nas árvores, lembra? Trazia. Pai do céu. Sim. Né? Então eles são audaciosos, eles são ousados, né? E não só do alto ou do baixo, não. Nós vamos ter outras segmentações que são muito mais piores, né? Sectarismo que impera hoje, que engole todos esses, coloca no bolso. O senhor falou até uma coisa que é bem forte, porque eu sempre quando essa porta do fundo aqui da igreja, aquela árvore bem na esquina, sim, eu passava ali e sempre parecia que tinha um homem de cócoras assim em cima da árvore, né? E eu olhava assim, falei, isso aqui é coisa da minha cabeça? Direto. Tem dias que a gente acorda meio cheio da presença muito mesmo, crente. Né? Muito crente, né? Um dia eu tô chegando na igreja e de novo eu estaciono meu carro aqui dentro e falo assim, não, eu vou lá naquela esquina. Eu falei assim, na mente, eu falei, Senhor, me dá um sinal para que não seja fruto da imaginação, porque às vezes a gente quer espiritualizar muitas coisas, né? Eu volto ali na esquina, me arrepio tudo. Falei, você tá aqui, né, Satanás? Volto aqui na igreja, pego o vidro de azeite e começo a orar nas árvores da igreja, pastor. Só que Deus, eu achava que era só aquela árvore. Eu começo a orar em todas as árvores aqui do fundo da igreja. E a zeladora que aqui te recepcionou aqui, pega e ela vai e ela olha, assim, que a árvore, elas são assim em cima, né? Pra distribuir os galhos, né? Rapaz, tava cheio de feitiçaria dentro, assim, desse buraco das árvores. E quando a gente começa a repreender, ela vai lá e puxa aquele ninho, como se fosse um ninho de passarinho e embaixo as coisas. Eu falei, olha, como o inimigo ele está... Aí oramos, repreendemos, cancelamos. Aí quando foi um domingo, Deus me dá uma palavra profética para a igreja e eu prego. A gente recebeu uma notícia, né? Uma pessoa chegou para uma moça, uma fotógrafa da igreja, e falou assim para ela assim, olha, avisa a pastora Daniele que a minha amiga que é de tal lugar, que frequenta tal lugar, olha só, pastor, falou que foi comentado lá dentro que o povo quer esse espaço da igreja. Porque é um espaço, porque tem salão de evento, tem cozinha, é um espaço ideal para não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, então você fala para essa moça, falar para amiga dela, que só se for quando a igreja sair daqui. Porém, por mais que a igreja saia daqui, é meio difícil acontecer alguma coisa aqui, né? Por conta esse lugar já está orado, consagrado ao Senhor. Ainda brinquei assim, quando eu vou pregar no culto, pastor, eu sinto que o negócio é sério.
Porque à tarde, eu já nem lembrava que fazia quase uma semana. À tarde, eu tava na escala para pregar no domingo. À tarde, o Senhor me visita e me dá uma palavra. E eu tô pregando aqui. E eu cito de uma forma muito superficial essa notícia e falo para a igreja. Falei, irmãos, vamos orar. Porque o poder que há sobre a igreja é muito grande. Mas a gente não pode se fazer de cego, né? Porque a gente sabe que o reino das trevas, eles são muito organizados, pastor. E eles trabalham de forma muito silenciosa. Eles são extremamente estrategistas. Habilidosos. E os caras, e o povo da magia que são perigosos, os caras que são perigosos, eles não aparecem. Não. Eles são extremamente ocultos. E vivem uma vida comum, uma vida normal, se veste de forma normal. Aí eu falo no culto. Eu falei, porque a gente não sabe o que deve estar por aqui. Aqui no meio de nós. Né? Eu falei, mas nós vamos orar e nós vamos cancelar, vamos anular no mundo espiritual. E quando eu tô falando isso, uma mulher se levanta e começa a passar mal e vai no fundo da igreja. E ela fica assim, no fundo da igreja assim, passa mal e levanta e vai embora. No final, as obreiras falam, pastora, eu não sei se é o que não é, não sei, mas eu vou te contar. Quando a senhora falou isso, uma mulher levantou, foi pro fundo da igreja, ficou perto do bebedouro, ficou ali 1 minutinho, falou que estava passando mal e tal, e foi embora. Pastor, no outro dia, tinha uma obra feita bem ali no portão da igreja, né? Sabe? Então, o que eu quero dizer isso, né, pastor? A gente sabe que foi uma obra, eu até tirei foto, mostrei pro pessoal, foi feito ali, e tinha algumas coisas ali, e é como se o mundo espiritual dizendo assim, ó, nós estamos sabendo que vocês estão guerreando lá. Vocês estão incomodando. Nós já sabemos que vocês estão sabendo, né? Vocês guerreiam do lado e a gente guerreia do outro. Então isso aqui é muito forte, né, pastor? Porque às vezes as pessoas não querem acreditar, mas isso é real. É real. É extremamente real isso, né? A igreja está em guerra, né? A gente sabe que hoje o mundo das trevas, eles têm avançado muito na mente das pessoas, trazendo como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal, e não é normal, não é, né, pastor? Eu me lembro que quando eu mudei a gente migrou a igreja de onde ela estava para o novo local onde nós estamos hoje, nós tínhamos naquele setor ali, era incrível, toda semana tinha gente batendo carro ali, pessoas sofrendo acidentes gravíssimos ali, era terrível, até que um belo dia, nós trouxemos um palestrante no culto, um profeta de Deus, e ele disse assim, olha, eu não conheço muito essa cidade, mas eu queria dizer que há um espírito que governa essa quadra toda aqui. Aí eu disse, meu Deus, nós estamos enfrentando aqui diversos acidentes, pessoas que estão sendo internadas, de repente até com morte, e eu disse, meu Deus, eu preciso de uma direção. E ele disse isso, minha cabeça pensando muito rápido ali. E ele disse assim, olha, e a igreja aqui precisa se levantar, porque esse espírito de morte não pode comandar mais essa quadra. Então, eu reuni alguns irmãos naquela ocasião, ungimos os nossos pés e começamos a demarcar aquele ambiente em oração, em batalha, e a partir daquele tempo, nunca mais tivemos acidente naquela quadra. Existiam espíritos que governavam aquela quadra ali, levando pessoas para o acidente, mutilando pessoas ali, inclusive tirando vida de pessoas ali. Então eu acredito piamente, irmã, que essa não é uma visão comum, não é apenas uma coincidência, não. Existe sim, e eu já vivi isso, inclusive. Pastor, o senhor já teve uma experiência assim, em oração, tá orando, guerreando por algo e de repente se apresentar uma entidade e você ali, como se ele estivesse ali, carne e osso ali, você guerrear com ele ali no presencial ali, já aconteceu alguma coisa assim? Já tive isso inúmeras vezes, né? Mas uma das vezes que mais me chocou mesmo foi dentro de um posto de gasolina, né? Eu estava indo para um congresso, eu não me lembro em que cidade era, e eu parei. Me deu um sono muito forte, eu parei para tomar um cafezinho e despertar, lavar o rosto, né? Falei, bom, vou fazer o uso aqui do banheiro, vou tomar um cafezinho e vou seguir viagem. É muito difícil me dar sono, mas eu estava com sono. E aí eu parei,
tomei um cafezinho ali no posto. Falei, bom, agora eu vou lavar o rosto lá no banheiro e vou seguir viagem. Eu entrei lá no banheiro e quando eu fiz uso ali do banheiro e fui lavar o rosto, um espelhão assim, apareceu um rosto e um espírito opressor veio falar comigo. Pensa numa coisa que me deixou assustado, foi aquilo. Aquele rosto e aquela voz fortíssima falando comigo. E ele disse para mim assim, ó, eu ainda vou te matar. Ele disse para mim, se eu não matar você, eu vou matar a sua família. A primeira oportunidade que eu tiver, eu mato você e mato sua família. Aí eu ouvi ele falar e eu disse, você não vai matar. Primeiro porque a minha família está na mão de Deus. E você não tem poder contra os filhos de Deus. Eu disse isso para ele. Aí ele foi desaparecendo no espelho, a face dele desapareceu. Eu saí dali toda arrepiada assim, com a cabeça pensativa. E eu me lembro que nesse período, era o período que eu estava migrando muito para essa área de libertação. Estava trabalhando muito já com exorcismos, libertações. E aí, a partir dali, eu cheguei na minha casa depois do evento, eu ungi os meus filhos, ungi a minha casa, ungi toda a minha família, um por um deles, e eu disse, olha, a partir de hoje ninguém vai dar legalidade, ninguém vai dar oportunidade, porque senão o inimigo mata a gente. Então eu ia pescar com os meus meninos, o mais novo deles, na inocência, às vezes ali num descuido, eu fazia coisas que eram aberrativas, vamos dizer assim. Eu amarrava uma corda na cintura dele e deixava preso ali perto de mim, porque a gente pescava assim num atracador grande e ele não parava. Aí eu dizia, não, você vai ficar com essa corda aqui, sabe por quê? Porque se você cair na água, eu consigo te puxar. Porque eu sabia, eles não imaginavam aonde a minha cabeça estava indo, mas eu estava ligado, sabe? Eu estava pensando sempre ali, dizendo, não, a minha casa está sob proteção, mas eu preciso vigiar. Então, eu dizia às vezes, ó, cuidado, não vá comer isso, cuidado com isso. E até hoje é assim, sabe? Num evento nosso agora recentemente, meu menino terminou um evento de jovens com um teatro, coisa mais linda. Foi uma noite de salvação, muitos jovens se renderam. Quando ele veio falar comigo, pai, eu vou sair, vou lá na casa, no apartamento de fulano, a gente vai sair, vai tomar um tererê lá e tal. Eu falei, filho, é tarde. Cuidado, filho. Cuidado, vocês saíram num lugar agora abençoado, num evento abençoado, o inimigo está em fúrias, cuidado. Não, pai, vai ser coisa... Beleza. Eram quase 2 da manhã, meu telefone toca. Eles descendo uma das avenidas principais da cidade, um carro desgovernado, a gente sabe que estava governado por outra força, veio e deu no meio do carro. Jogou o carro dentro de uma garagem, derrubou um portão da casa do cara, acabou com o carro. E aí meus meninos me ligam, 2 horas da manhã. Aí eu já ali orando em espírito, que eu estava muito preocupado. Aí meu menino falou, pai. Eu disse, oi filho. Ele falou, pai, vem me ajudar, pelo amor de Deus. Bateram no meu carro aqui, e eu tô jogado aqui no asfalto, eu e o Gabriel, que era o meu outro filho. Eu disse, filho, eu não falei pra você, meu filho. Eu saí dali, peguei meu carro e fui correndo. Eu cheguei lá, eles estavam jogados ainda no chão, o Seat não tinha chegado ainda. O cara que bateu, enxugado, e uma guerra ali, menino, uma batalha. Cheguei lá, e aí encaminhamos eles pro hospital, e uma luta, uma batalha ali terrível. O cara totalmente fora de si, querendo briga. O carro arrebentado, dele deu praticamente PT. E foi uma luta, mas Deus deu o livramento. E aí eu conversando com eles, antes de entrar na viatura do Seat, eu disse para ele, tá vendo, filho, o que o pai falou? Vigia, cuidado, nós estamos mexendo com forças sobrenaturais, nós estamos ganhando alma para Jesus, tem que vigiar, né? Mas fruto de tudo aquilo que eu já havia ouvido naquela manifestação, sabe, daquele espírito lá. Por várias vezes isso aconteceu, por várias vezes. De diversos modos, mas diversas vezes aconteceu. Já aconteceu também, pastor, eu tô olhando aqui os recados aqui, de você estar numa guerra espiritual muito grande, entrar numa batalha e de repente você enfermar, você ficar doente
E você entender que aquilo ali era espiritual para justamente barrar você naquele propósito? Oh, totalmente. Isso sempre vai existir. O inimigo ele vai usar diversos artifícios. Ele vai usar várias formas para impedir, principalmente se você estiver dentro de um propósito, se você estiver dentro de um voto, se você estiver dentro de uma campanha, se você estiver dentro de alguma coisa que você está fazendo para Deus, ele vai buscar meios, subsídios, para impedir você de chegar ao ponto que você precisa chegar. Ele vai fazer, ele vai buscar. E quantas vezes? Campanha mesmo. Eu estava numa campanha no monte em que simplesmente a minha voz sumiu. Eu não consegui explicar o fenômeno, minha voz desapareceu. Aí eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou cantar no monte? Como é que eu vou dirigir o monte? Como é que eu vou fazer? Desesperado, né? Então o inimigo, ele é astuto, ele é ardiloso, ele é... Olha, e a gente precisa vigiar, senão... Certo. Pastor, semana passada eu tive uma experiência aqui no programa de rádio, eu estava ao vivo aqui. Conta aí. Aí, quando eu coloquei no Facebook ao vivo, eu estava arrumando a programação e, de repente, eu vi que uma pessoa copiava e colava diversas vezes uma informação. Quando eu olho assim os comentários, eram palavras de maldição, sabe? Amaldiçoando o programa de rádio, amaldiçoando a mim, né? E daí, quando eu clico, eu falei, mas que? Porque normalmente entra esse povo meio louco, sim, né? Aí eu falei, deve ser algum meio doido aí e tal. Quando eu clico no perfil, era uma bruxa, né? E daí, eu printo, eu pego o meu celular, printo rapidinho, pá. Printei rapidinho. Peguei, só foi o tempo de eu printar. Os equipamentos aqui todos travaram e não funcionavam. Eu tive que desligar tudo, porque estava fazendo um barulho, sabe? Eu desligo tudo, eu oro, cancelo no mundo espiritual toda a palavra lançada, toda a magia lançada, e ligo e funciona tudo de novo. Aí eu até coloquei lá no grupo dos intercessores a foto da mulher, o perfil dela. Já aconteceu com você isso também, alguma vez? Já. Eventos, principalmente eventos, cultos, né? Na hora mais picante do culto, simplesmente pifar tudo, né? E eu dizer, meu Deus, o que tá acontecendo? Não pode. Recentemente eu estava indo para uma cruzada, era uma cruzada. E aí, eu não lembro, era uma conferência, na verdade era uma conferência. E aí eu preparei todo o meu material, né, para conferência, chegar lá para ministrar, e eu deixei no meu computador ali, escrevi e tal, preparei tudo. Se não me engano, eram 2 dias de conferência. E aí, na hora, algumas horas antes da viagem, eu falei, vou imprimir ele agora e vou seguir. Dani, minha impressora nunca dava esse problema. Você sabe o que é você buscar de todos os meios para imprimir um material e eu queria levar ele impresso. Não tinha jeito. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Chegando a hora de eu pegar a estrada. E eu não queria mandar pro celular ou iPad, alguma coisa assim. Eu queria ele na mão. Primeiro porque me ampliava. Eu não gosto de ficar ali puxando com o dedo para dar zoom, sabe? Hoje eu já tenho que usar óculos. A idade já complicou um pouquinho. Vocês acreditam? Deixa eu pegar aqui um gancho para falar que eu fiz um vídeo de chamada. E aí, a pastora Daniele me manda assim, nossa, nevou aí no seu cabelo. Eu mereço, viu? Isso aí eu mereço. Mandei uma figurinha para ela lá. E aí eu não queria, eu precisava. Eu tive que chegar antes e colocar as mãos assim em cima da impressora e fazer uma oração de guerra, dizer em nome de Jesus, espírito que tá travando tudo, solta. Você acredita, Dani? Dei o comando de novo de imprimir o material. Ah, pastor, mas isso era algum problema técnico. Não era, eu conheço meus materiais. Eu conheço. Então, assim como o inimigo tem o poder de travar coisas, de impedir coisas, né? De fazer coisas assim travarem, também o poder de Deus tem o poder de travar coisas do inimigo. Nós estávamos num culto familiar e o culto rodando ali, aquele culto rolando, o som nosso era baixinho, não tinha muita potência e também a gente não podia erguer muito alto. Um vizinho, umas 3, 4 casas, colocou o som para fora.
E mandou uma sonzeira lá e a gente não conseguia fazer mais o culto. Aí eu disse, não pode. Aí um dos irmãos que estavam no culto familiar saiu para fora, levantou a mão e disse, Senhor, põe tua mão aí porque nós queremos terminar o culto. Dani deu um estouro na caixa do cara lá em cima. Acabou o som dele. Nós terminamos o nosso culto debaixo de uma glória de Deus, sabe? Então, Poderoso. o inimigo trava? Trava. Deus vai lá e destrava. Destrava. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.